Se os cristãos vão morar no céu, então por que a criação de uma nova terra? E se já existe um céu, por que a Bíblia fala da criação de um céu novo? Outra questão relevante envolve a condição e permanência dos cristãos na glória, em comparação com a posição original dos anjos. Eles foram criados puros e viviam em um ambiente de perfeita glória, ainda assim, alguns pecaram e se tornaram demônios. Diante disso, surge a pergunta: haverá o risco de uma nova rebelião entre os salvos na glória futura? A verdade é que muita gente imagina a eternidade de forma completamente diferente do que a Bíblia realmente ensina. Este vídeo apresenta de forma clara o que significa de fato morar no céu, e qual é o destino final dos salvos. Uma exposição teológica bíblica, clara em contraste com o que geralmente se idealiza sobre este tema. Eu sou Edevaldo Santos, e este é o canal Teologia Elementar Cristã, teologia de forma clara e objetiva. O ponto de partida para compreendermos a eternidade exige que voltemos à organização original da criação. As Escrituras apresentam uma distinção clara: o céu como morada de Deus e a terra como habitação do ser humano. Mas essa separação não representava uma barreira entre Deus e o homem. No entanto, essa harmonia foi rompida. A corrupção que hoje testemunhamos começou no homem, por meio da desobediência de Adão, e se espalhou por toda a realidade criada. A criação, que antes refletia perfeitamente a ordem divina, passou a carregar marcas de decadência. Mas a Bíblia aponta para uma restauração que acontecerá na volta de Jesus. Tudo o que foi afetado pelo pecado será plenamente renovado, em um movimento inverso ao da queda. Esse processo começa no ser humano e se estende até alcançar toda a criação. Será a restauração de todas as coisas, culminando na criação de novos céus e nova terra, o cumprimento final da obra redentora iniciada em Jesus. Do ponto de vista humano, a restauração da terra faz sentido lógico. Mas, quanto à criação de um novo céu em relação ao céu atual, o que isso significa? E qual é, afinal, a natureza desse novo céu? É preciso considerar que essas novas realidades ocorrerão após a última ressurreição e o juízo final. Nesse tempo, o pecado e o pecador já não existirão. Os salvos em corpos glorificados refletirão a glória de Cristo e estarão plenamente adaptados a essa nova realidade. Trata-se de uma existência que transcende as concepções humanas. Os novos céus e a nova terra, descritos por João em Apocalipse, não são apenas versões melhoradas da realidade atual, mas uma criação totalmente nova, restaurada à perfeição. É importante observar que a Bíblia não afirma diretamente que o salvo vai morar no céu. Jesus foi para o céu após sua ressurreição, e ali permanecerá, até o tempo da restauração de todas as coisas. Esse entendimento costuma se basear no capítulo 14 do Evangelho de João. No entanto, o que Jesus afirma nesse texto é que os salvos estarão onde ele estiver, e não há uma indicação de que ele retornará com a igreja para o céu. Pelo contrário, a teologia bíblica aponta que Cristo estabelecerá o seu reino na terra. Dessa forma, interpretar o texto como uma retirada da igreja, definitiva ou temporariamente para o céu, gera uma aparente contradição com o estabelecimento do reino na terra, e a ideia das moradas preparadas no céu respectivamente. Quando Jesus declarou que o seu reino não era deste mundo, estava indicando que o seu reino não pertence aos sistemas de governo humanos, justamente a acusação levantada contra ele naquele contexto. Sua afirmação aponta para uma realeza de natureza superior, cuja plena manifestação se dará na realidade futura. Mas se um novo céu será criado em função dos salvos, como entender o conceito de morar no céu em relação ao céu já existente? Para entender, é preciso voltar às palavras de Jesus em João 14. Jesus frequentemente se referia a Deus como o Pai que está nos céus, indicando que o céu é a morada de Deus. Na ascensão, ele vai para a casa do Pai, onde há muitas moradas e promete retornar em uma perspectiva em que ele próprio personifica essas novas habitações. Essa linguagem aponta para uma realidade, diferente do conceito de distanciamento que hoje existe entre céu e terra. No capítulo 21 de Apocalipse, João descreve a nova Jerusalém descendo do céu, onde os salvos irão habitar na nova terra.
Aqui vemos algo extraordinário. A visão não sugere separação entre céu e terra, mas uma união entre ambos. A presença divina será plenamente manifesta, sem qualquer separação. O novo céu e a nova terra constituem uma realidade unificada, onde Deus reina soberanamente, e sua vontade é realizada de forma plena, assim na terra como no céu. O céu morada de Deus e a terra morada dos homens, irão convergir para uma só realidade. O novo céu, portanto, não deve ser entendido como a substituição de um céu que envelheceu, ou se tornou ultrapassado, mas como a manifestação de uma nova realidade, adequada ao propósito eterno de Deus para a humanidade. Veja nesta imagem como era organizado o acampamento de Israel, em que a presença de Deus representada na arca ocupava o centro do arraial. Quando Jesus afirma que no céu há muitas moradas, podemos compreender que o ser humano já estava desde o princípio, destinado para essa realidade que se revela em Cristo, uma realidade na qual Deus habita com os homens. Diante disso, o cristão não deve esperar viver em um céu em meio a nuvens, harpas e anjos esvoaçante, ideias formadas a partir de interpretações simbólicas ou do imaginário humano. O destino do salvo não é apenas um lugar de descanso, onde cessam a dor, o sofrimento e a morte. É também um ambiente dinâmico, com propósito e participação ativa no governo com Cristo. Portanto, dizer que o salvo irá morar no céu, não está incorreto, apesar de não ser doutrinário. O que precisa ser ajustado é a compreensão do que essa expressão realmente significa à luz das Escrituras. Existe a possibilidade de acontecer rebelião na glória futura? Afinal, os anjos, além de nunca terem vivido uma condição de pecado como os homens, viviam em um ambiente de glória e ainda assim pecaram. Os salvos vivem o intervalo entre a ascensão e a segunda vinda de Jesus. A igreja está sendo formada e estará plena ao final desse tempo, quando então virá a restauração, na qual os redimidos serão aperfeiçoados, como indica a carta aos Filipenses. Se o pecado consiste em desobedecer deliberadamente a Deus, escolhendo fazer a própria vontade em detrimento da vontade de Deus como fez Adão, então o caráter deve ser compreendido como a expressão da condição espiritual do homem. No cristão, esse caráter é moldado progressivamente pela ação do Espírito Santo, mediante a reconciliação e a regeneração espiritual em Cristo, funcionando tanto como exercício racional, como autenticação e validação da fé. Todavia, a perfeição espiritual absoluta só será alcançada na ressurreição, assim como ocorreu com Jesus. Os salvos serão semelhantes a Jesus não apenas em glória, mas em santidade, pois a condição de espírito e caráter moral desenvolvida nesta vida, não refletem completamente a plenitude do caráter de Cristo no crente. Assim como ocorreu com os anjos no princípio, também hoje, temos a liberdade de escolher entre fazer a nossa própria vontade ou a vontade de Deus. A vontade humana, embora racional, muitas vezes se mostra limitada e resistente à obediência a Deus. No entanto, é justamente nessa área que se encontra o ponto central do aperfeiçoamento espiritual. Esse processo se confirma por meio de uma decisão contínua de fé, submeter-se a Deus diariamente. Por isso, torna-se essencial viver, ainda nesta vida, uma entrega sincera e obediente à sua vontade. Aqueles que perseverarem fiéis serão conformados à estatura espiritual de Cristo, alcançando na ressurreição, um estado em que não haverá mais inclinação ao pecado. Nesse estágio, a vontade de servir a Deus será plena e absoluta, sem inclinação ao pecado. Da mesma forma que ocorreu com os anjos que permaneceram fiéis e foram confirmados em sua santidade, como indicam as expressões anjos eleitos, em 1 Timóteo, e o fato de que já não podem morrer, conforme registrado em Lucas. Deus sempre buscou habitar no meio do seu povo, como registrado em Levítico e Ezequiel. Esse propósito eterno será plenamente cumprido na restauração de todas as coisas. Questões teológicas e teorias sobre a vida do salvo na eternidade não devem se sobrepor ao que é realmente essencial: a fé e a graça de Deus, disponíveis em Jesus. Se esse conteúdo foi relevante para você, acesse o canal para outros temas. Quer fazer considerações sobre este tema ou sugerir um outro assunto? Deixe seu comentário abaixo. E considere se inscrever no canal.